Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema da aula de hoje é o binômio de Newton, né? Então acompanhe comigo todo o material para nós conceituarmos o que é binômio de Newton e como ele se formaliza diante de algumas situações. Então acompanhe comigo o material. O binômio de Newton, ao estudarmos os polinômios lá no ensino fundamental 2, como por exemplo, o quadrado da soma de dois termos, como você está vendo na telinha aí, que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, essa nomenclatura, ela se remete àquela parte inicial da álgebra que você estudou lá no ensino fundamental. Então, nós vamos utilizá-la corriqueiramente nessa aula. Se quisermos calcular, por exemplo, a mais b elevado ao cubo, nós podemos escrever da seguinte maneira: a mais b elevado ao cubo é igual ao quadrado da soma de dois termos, nesse caso, o a e o b, vezes o binômiozinho a mais b. Ou ainda, nós podemos escrever de outra forma. Por exemplo, a mais b ao cubo é igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, vezes, aí nós temos um binômio, a mais b. Tudo bem? Daí nós teremos a seguinte nomenclatura algébrica para esse termo. Então, o cubo da soma de dois termos é igual à seguinte situação. Será a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3 vezes a vezes b ao quadrado mais b ao cubo. Então percebam nessas duas situações, tanto quando nós trabalharmos o binômio elevado ao quadrado quanto ao cubo, que nós teremos que desenvolver esse polinômio conforme foi estudado lá no ensino fundamental 2. Tudo bem até aqui? Então olha só, e se nós quisermos calcular esse binômio elevado à quarta potência? Então observe o desenvolvimento que ele utiliza, né, aquela situação em que você faz o produto entre os termos, que comumente nós chamamos de chuveirinho. Tudo bem? Então, nesse caso, ficará na seguinte situação, que o binômio a mais b elevado à quarta potência, nós podemos desenvolver da seguinte maneira. Esse é binômio a mais b elevado ao cubo vezes a mais b. Isso implica dizer que nós teremos a seguinte situação desenvolvendo o cubo. A ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. E aí nós vamos multiplicar esse polinômio por um binômio a mais b. Isso implica dizer que ele vai gerar um resultado de um polinômio elevado à quarta potência. Então perceba aí que nós teremos a seguinte situação. A elevado à quarta potência mais 4 vezes a ao cubo vezes b mais 6 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado mais 4 vezes a mais b ao cubo mais 4b elevado à quarta potência. Essa é o desenvolvimento quando nós temos um binômio elevado à quarta potência. Generalizando, tudo bem? Pessoal, de modo análogo, nós podemos calcular a quinta e a sexta potência, de modo geral. Obter o desenvolvimento da potência, por exemplo, desse binômio a mais b elevado ao enésimo, a partir da anterior. Ou seja, se eu pegar esse binômio a mais b e multiplicar pelo enésimo menos 1, nós teremos as situações seguintes, seja ela elevada à quinta potência, à sexta, à sétima,
seja lá qual for. Vocês perceberam que ao se trabalhar esses binômios, elevando sempre a um n a mais, vocês vão perceber que ele vai ter um crescimento nesse polinômio, tanto no expoente quanto em sua estrutura. Então percebam que esse trabalho é de fundamental importância para que você consiga trabalhar o conceito principal sobre o binômio de Newton. Tudo bem até aqui? Então olha só, os coeficientes binomiais. Então nesse caso nós teremos um n e um p, são números naturais, sendo que esse n é maior ou igual que p. E aí nós vamos chamar de coeficiente binomial de classe P, de número n. Ou seja, percebam que essa nomenclatura que vocês têm aí na imagem, por exemplo, de n fatorial dividido para p fatorial vezes n menos p fatorial, ela vem lá da combinação simples. E aí, se você tem dúvida, recorra lá na plataforma Eduque e reveja essa aula sobre combinação simples ou em outras circunstâncias, lá na plataforma do YouTube. Aí procure e tire sua dúvida ou procure seu professor para rever essa aula novamente, que nós vamos utilizar o conceito de combinação simples para nós efetuarmos e formalizar o conceito de binômio de Newton. Bem, gente, observando essa fórmula da combinação simples, nós temos aí que nós vamos utilizar nosso n, entre parênteses, e o p logo abaixo, ou seja, n sobre p. E aí nós podemos escrever essa situação da seguinte maneira, né, para nós transpormos já os conhecimentos básicos para a construção do binômio de Newton. Então, observe que o meu n sobre p é igual ao n fatorial dividido para p fatorial vezes n menos p fatorial, onde esse n e o p pertencem aos naturais e o nosso n será maior ou igual a p. Tudo bem até aqui? O coeficiente binomial também é chamado de número binomial. Por analogia com as frações, dizemos que esse n é o seu numerador e esse p é o denominador. Mas percebam que ele não tem a presença da fração, tá? Ou seja, o traço fracionário. Tudo bem? Só é nomenclatura. Nesse caso, da definição dada e pelo que foi visto na probabilidade, nós podemos escrever que o meu C, que é a combinação de n a p, nós teremos n sobre p. E também, imediato, podemos calcular esse n natural, onde nós teremos algumas situações. Por exemplo, quando o meu n foi sobre o n, ou seja, eles são iguais, então nosso valor dessa combinação é igual a 1. Outra situação é quando o meu n está sobre 1, e aí nossa resposta será um n, seja ele o número qual for. Tudo bem? E quando eu tenho o meu n sobre o 0, nós teremos uma igualdade igual a 1. Então percebam que esses casos são corriqueiros dentro do binômio. Tudo bem? Então decore direitinho essa definição. E aí nós temos alguns exemplos para vocês perceberem. Por exemplo, 0 sobre 0 é igual a 1. Tudo bem? É por definição. Quando eu tiver 3 sobre 0, também será igual a 1, conforme a definição. 6 sobre 6 é igual a 1. Assim como 4 sobre 1 é igual a 4. E aí, para vocês perceberem como é que é esse andamento ou essa estruturação matemática, basta vocês utilizarem lá a forma de combinação. Ou seja, 5 sobre 3 é 5 fatorial sobre 3 fatorial, e aí nós temos 5 menos 3 fatorial igual. E aí você vai desenvolver essa parte do denominador, a subtração, e aí nós vamos ter uma outra estratégia, que é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial.
Quando você desenvolver esses fatoriais, nós teremos como resposta 10. Tudo bem? As propriedades dos coeficientes binomial. A primeira é se n, p e k pertencem aos naturais e p mais k é igual a n, então nós temos n sobre p igual a n sobre k. Coeficientes binomiais como esse, que tem o mesmo numerador e a soma dos denominadores igual ao numerador, são chamados de complementar. Então perceba que nós vamos utilizar bastante isso no binômio de Newton. E aí nós temos alguns exemplos, conforme vocês verem aí na sua telinha. Já a segunda propriedade diz o seguinte: se o meu n, p e k pertencem aos naturais e n maior ou igual que p menos 1 e esse intervalo é maior ou igual a zero, então nosso n sobre p menos 1 mais n sobre p é igual a n mais p. Aliás, desculpa, n mais 1 sobre p. Então essa igualdade é conhecida como relação de Stiefel. E aí ela diz o seguinte, na prática, que quando eu tenho dois coeficientes binomiais, 2 sobre 1 mais 2 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Então percebam aí que a soma lá do denominador, como ele nomenclatou anteriormente, você soma e repete aí o último numerador. Tudo bem até aqui? A forma de desenvolvimento do binômio de Newton. Então, vocês perceberam que no início da aula eu desenvolvi alguns binômios, né? Quando ele vai aumentando a sua potência. Então, percebam aí, como vimos na potência a mais b elevado a n, em que o meu a e b pertencem aos reais e n pertence aos naturais, é chamado de binômio de Newton. Por quê? Quando o meu n for igual a zero, nós temos a mais b elevado a zero, que é igual a 1. Quando o meu n é igual a 1, nós temos a mais b elevado a 1. Isso implica dizer que quando eu faço a distribuição desse binômio, nós temos a mais b, ou seja, 1 vezes a mais 1 vezes b. Sendo que esses coeficientes, quando ele aparece na nomenclatura algébrica sem o número 1, isso implica dizer que nós temos uma unicidade aí. O elemento é 1. De igual forma, acontece quando o n for igual a 2. Então, percebo que eu tenho a mais b elevado ao quadrado, e aí nós temos esse resultado polinomial. Da mesma forma, acontece quando n igual a 3 e n igual a 4. O que acontece? Observe que os coeficientes do desenvolvimento formam o triângulo Pascal. Esse também é um conceito primordial para que nós trabalhemos o binômio de Newton. Então, nós podemos visualizar, né, que eu tenho aí na primeira coluna o 1. Na segunda coluna, vou ter a presença do 1, do 2, do 3 e do 4, conforme você observar a distribuição quando o meu n for crescente, iniciando por 0. Então, percebam que nós vamos ter a figura de um triângulo, onde que, à medida que você for descendo as linhas, ele vai somar esses elementos. Por exemplo, o 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 2 é igual a 3 e o 2 mais 1 é igual a 3. Então perceba que o resultado vai aparecendo logo abaixo. Tudo bem? Aí nós temos a nomenclatura do binômio de Newton, que nós vamos transformar aquela parte dos coeficientes na nomenclatura, né, do binômio, que são os números binomiais, como vocês percebem aí. Então vocês vão perceber que eles vão se modificar conforme a linha e conforme a coluna. Tudo bem? Então, dessa forma, nós temos o desenvolvimento do binômio de Newton. E aí nós temos também o desenvolvimento da fórmula geral, onde você vai trabalhar os termos quando o P vai sendo trabalhado de 0 a n. E aí vocês percebam que a gente vai chegar na seguinte fórmula, que o meu T subscrito de P mais 1 é igual a n sobre P vezes A elevado a n menos P vezes B sobre P. Essa é a fórmula do termo geral do binômio de Newton, que nós vamos agora discutir em outras aulas para aprofundar. Tudo bem? Gente, eu peço a vocês que retornem essa aula quando tiverem dúvida ou procure outros vídeos que deem suporte a tirar suas dúvidas. Procure o seu professor, faça as atividades que estão na plataforma Eduque. Uma boa aula e até a próxima.